Vamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o pão fresquinho que desce do céu, para que possamos prosseguir uma vida que agrade a Deus. Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, verso 22 em diante. Efésios capítulo 5, verso 22. Encontramos? A palavra do Senhor diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pode tomar o seu assento. Vou continuar a leitura. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Prosseguindo no capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Amém? O tema dessa palavra hoje, o título é família. O tema da palavra, os 4 pilares da família cristã. Os 4 pilares da família estruturada. Amém? Assim como uma casa, feita com paredes, telhado, teto, precisa de um bom alicerce para ela estar de pé, assim também é a família. Assim também é a família, é o casamento. Precisa ter pilares que a sustentem. A casa necessita do alicerce e desses pilares, das vigas de sustentação, das colunas de sustentação, para que ela permaneça de pé. A família precisa do alicerce chamado Cristo, o fundamento que é Jesus Cristo, e de 4 pilares para manter esta família estruturada, vivendo de maneira saudável aqui nesse mundo. Ok? Ou seja, o nosso fundamento para a família é Cristo, não tem outro. Todos nós precisamos pôr Cristo como fundamento, ou seja, a pedra principal dessa fundação, chamada família. A pedra principal, que é Jesus. Se não for Ele, certamente a família não vai conseguir permanecer bem e de pé. Precisa dele por fundamento. Amém? Sobre esse fundamento que é Cristo, a palavra de Deus, ela nos orienta a permanecermos firmes e em pé, dando ouvidos e obedecendo.
seus mandamentos, para que assim ela permaneça, para que assim ela vença, para que assim ela esteja do início ao fim, firme no caminho da verdade. Amém? Se nós não colocarmos em prática esses 4 pilares, a nossa família vai estar em deficiência, a saúde da nossa família vai estar fraca, certamente haverá enfermidades na saúde dessa família, na saúde espiritual, familiar, se nós não obedecermos, né, esta palavra, esses 4 pilares, se eles não estiverem mantendo o lar, tá certo? E nós vamos começar pelo primeiro pilar, dentro da palavra de Deus aqui, que nós lemos, em Efésios 5, né? O primeiro pilar é o verso 25, é o verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Santa e inculpável. Além do mais, né, ou melhor, desculpe, pulei um versículo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O primeiro pilar é esse amor. O amor na língua portuguesa, né, tem alguns significados variados, assim como no grego. Na língua grega, o original dessa palavra, né, que o Novo Testamento a gente sabe que foi escrito no grego, o amor também, essa palavra tem alguns significados mais, não tem apenas um significado, apenas um sentido, ok? Já é de conhecimento de vocês, quem vem para a escola bíblica, quem já participou de teologia aqui com a gente, né, é do seu conhecimento, que o grego fala de alguns tipos de amor. Um deles é chamado amor eros, ou seja, amor eros, a palavra, né, amor com sentido erótico, que é o amor do marido para com a sua esposa, o amor, né, com atração sexual de um pelo outro, da esposa com seu marido. A gente também tem o amor filéu, né, que é o amor fraternal, né, um amor fraternal, ou seja, é um amor de amizade, de companheirismo, entre amigos e mesmo irmãos, tá? E aí a gente tem o amor storge, que é a afeição e o afeto entre os pais e filhos, o amor entre pais e filhos. Esse é o amor storge. E nós temos o amor ágape, que o grego dá o sentido ao amor de Deus pela humanidade. Ágape é o amor de Deus. Qual é o sentido desse amor? O que significa esse amor ágape? É o amor incondicional. É o amor incondicional. Esse amor só pode existir se a pessoa tomar a decisão de assim amar, ok? É uma escolha. Deus escolheu nos amar assim, de forma incondicional. Nós não precisamos, né, fazer nada, cumprir nada para sermos amados. Ele nos amou de antemão. E esse é o primeiro pilar do casamento, da família, do lar cristão. O marido deve amar a sua esposa com esse amor. Vai além do amor, né, eros, da atração física de um para com o outro. Vai além do amor, né, família, do carinho e afeto entre pais e filhos. Vai muito além desse amor. É um amor incondicional. Esse é o primeiro pilar para que a família esteja de pé e permaneça firme nas turbulências da vida, nas tempestades, nas ventanias, porque senão não vai suportar. O marido precisa estar decidido a amar a sua esposa dessa forma. Amém? Amém?
Esse é o termo que o apóstolo Paulo usou no verso aqui, quando ele disse para o homem, para o marido, que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Jesus amou a igreja? Amor incondicional. Ele não escolheu a quem amar, ele amou a igreja num total. Somos pessoas cheias de defeitos, né? Somos pessoas ainda com muitos problemas a serem resolvidos entre nós mesmos, problemas, né, com a gente mesmo, problema com o outro. A gente vive uma vida ainda meio turbulenta nessas áreas, e Cristo nos ama a todos de igual modo. Tanto que a sua palavra está aqui, né, trabalhando a nosso favor, para que nós possamos ser consertados, para que nós tenhamos vontade e desejo de sermos consertados, para que Ele possa trabalhar e agir em nós, ok? Então o termo que Paulo usou aqui é o amor ágape. Esse é o primeiro pilar. Está compreendendo? Se não houver esse amor, o casamento está em falta, a família está deficiente, ok? Esse amor ágape nada mais é, para gravar, para ficar no coração, é o amor de Deus pela humanidade. Amém? Maridos, presentes, futuros maridos, né? Porque esse ano a gente vai ter, se Deus quiser e permitir, 3 casamentos aqui na igreja. Tem ano que ninguém casa, né? Tem ano que todo mundo quer casar. Esse ano vai ser esse, né? De muitos casamentos, para a glória de Deus. Então os futuros maridos, aqueles que estão se preparando para isso, lembrem-se, o primeiro passo, o pilar mais importante, os outros 3 não são menos importantes, mas o mais importante é que você ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, como Deus nos ama, ok? Isso na verdade é uma decisão. Por quê? Porque num lar, numa família, né, num casamento, existem problemas sendo vividos. Qual é a família que não vive problemas? Qual é a família que não enfrenta problemas? Se não existir esse amor, o amor de Deus, esses problemas tendem a se agravar e a levar o relacionamento, a família, o casamento à destruição. Tendem a se agravar dessa maneira, a levar para uma destruição, para um divórcio. Eu senti muito de falar sobre a família hoje, começando pelo casamento, por causa da aula que nós tivemos de manhã, uma aula muito interessante, muito importante, e teremos mais 2 aulas falando sobre isso, e hoje na hora que eu fui para casa, eu fiquei pensando e falando com Deus assim, e só vinha na mente família. Então vamos dar continuidade ao que Deus quer falar conosco. Então, entenda que isso é uma decisão, amar incondicionalmente. Por quê? Num relacionamento de casa, tudo é maravilhoso no começo, parece tudo muito perfeito, mas depois de um período, percebe-se que não existe essa perfeição, começa a se enxergar os defeitos um do outro. Enquanto está namorando, parece que a pessoa não tem defeito, porque é mais a paixão que domina, né? Então parece não ver defeito, mas depois que casa, depois que começa a conviver juntos, aí começa, né, esses defeitos começam a ficar visíveis, e se não existe esse amor, é fácil começar, né, a diminuir, a esfriar esse amor, o amor storge, o amor eros, é fácil ele esfriar, se não há o amor ágape. Porque o amor ágape é aquele que eu tomei a decisão, vou amar minha esposa para o resto da minha vida, vou estar do lado dela para o resto da minha vida, vou amar meus filhos e cuidar dos meus filhos enquanto eu viver, até que eles se casem, instituam suas famílias, né? Ou seja, se não houver essa decisão, vai ser difícil chegar lá, tá? E além de uma decisão, é um compromisso que a gente adquire, é um compromisso que nós fazemos com o nosso cônjuge e com Deus. Obedecer a sua palavra, eles vão deixar pai e mãe, vão se unir, fazer-se uma só carne, né? Está decidido que vamos viver assim para sempre. O casamento agora é indissolúvel, porque a palavra declara que
o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então nós entendemos que o casamento é para sempre, deve existir para sempre, ir até o final. Então eu tenho que ter esse compromisso de entender que é para toda a vida, de entender que é para toda a vida. Além disso, exige ação. Um casamento precisa de ação, né? Ambos precisam agir para que esse casamento ele não esfrie, para que não se torne uma rotina, algo enfadonho, porque nós somos seres humanos. Se a gente não trabalhar e não agir, fatalmente nós vamos viver tais problemas, fatalmente, tá? E também é incondicional, de um para com o outro. Esses 4 sentidos independem dos sentimentos. O amor ágape independe de sentimentos. Se você colocar o teu sentimento, se os teus sentimentos começarem a agir, pronto, está armada a guerra dentro do lar, entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Se houver os sentimentos tomando, né, a frente do relacionamento familiar. Os nossos sentimentos nos traem, os nossos sentimentos nos levam a fazer o que é da carne, o que é da vontade da carne, e não da vontade de Deus. Lembre-se que servir a Jesus, andar com Jesus, é viver em renúncia, é viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de renúncia é renunciar seus próprios sentimentos. Os nossos sentimentos não podem mais, né, aflorar, eles não podem mais nos dominar, porque senão nós vamos viver num eterno conflito enquanto a gente viver na terra, enquanto nós estivermos aqui. Então servir a Deus, servir a Cristo requer renúncia. Num relacionamento também, família, marido e mulher, também exige renúncia. Renúncia dos sentimentos, numa hora de problemas, numa hora de conflito, num momento de discussão, exige renúncia dos sentimentos para que o que fale mais alto seja o amor de Deus nesse lar. Seja o amor de Deus nesse lar. Veja que Cristo, Ele agiu o tempo todo com esse amor. O tempo todo que Cristo esteve na terra, o tempo todo que Jesus ministrou, né, o tempo todo que Ele discipulou, que Ele trabalhou na humanidade, Ele agiu com esse amor. Ele trabalhou esse amor na vida das pessoas. Ele não agiu com os sentimentos dele, e sim com o amor ágape. Da mesma maneira os maridos devem fazer por suas esposas. Da mesma maneira, ok? E aí, o segundo pilar. O primeiro, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor ágape, incondicional. Ok? O segundo, o respeito da esposa pelo marido. O respeito da esposa pelo marido. Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ok? Ou seja, a submissão feminina é a causa de muita controvérsia. Muitas igrejas não conseguem explicar bem isso. Muitos líderes não conseguem explicar bem o que é a submissão da mulher pelo marido. Algumas mulheres entendem errado a questão da submissão. Maridos também entendem errado, né, a questão da submissão, e acham que a mulher ela deve estar, né, debaixo debaixo da autoridade do marido, num sentido de que ele manda. Ele manda, ele é o cabeça, ele manda, né? Mas não é esse o sentido real da palavra. A submissão não é o sentido real dela, o sentido profundo dela, não é que a mulher ela deve estar debaixo da autoridade desta maneira. Ele manda.
Não é ele manda. Na verdade, a submissão fala de acordo com a palavra respeito. Submissão e respeito são sinônimos, ok? A mulher precisa compreender que o marido tem a missão maior, ele é o cabeça do lar. Ele recebeu de Deus essa ordenança: amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele recebeu de Deus essa responsabilidade. Então ele tem a responsabilidade maior sobre a família. É a responsabilidade maior. Ele deve temer a Deus e obedecer a Deus de tal maneira a cumprir com essa responsabilidade. E a sua esposa, por sua vez, deve respeitar isso. Ela precisa respeitar isso. Essa é a submissão. Compreendeu? E não machismo, né? Marido que pisa na mulher, que manda e desmanda. Isso não é submissão. Isso não é submissão. Tá certo? Se analisarmos profundamente, é isso que a gente vai entender. Que a submissão não é nada mais do que respeito. A igreja precisa respeitar a Cristo. A igreja precisa respeitar seus ensinos. Assim, ela vai ser vista como a noiva gloriosa dele no mundo espiritual. Respeito. Não tem um monte de crente que desrespeita a Deus, que desrespeita Jesus, na própria palavra, usa a palavra ainda para desrespeitar a Deus, né? Isso chama-se insubmissão, não entender quem Ele é, não entender quem Cristo é. Cristo é o Senhor, nós somos os servos deste reino, né? Ele é o Senhor, mas muitos desrespeitam isso e querem dar ordens em Jesus. Então aí o que você entende? Muitas esposas querem mandar em seus maridos, né? Elas querem dar ordens a seus maridos. E não é assim que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando a mulher a respeitá-lo. Isso não quer dizer que a mulher não pode opinar, que a mulher não pode, né, dar a sua opinião, sugerir, ou coisas semelhantes. Não é isso. A questão é, ela não pode dar ordens ao seu esposo, ela não pode estar acima do seu marido, porque não é essa a vontade de Deus. Amém? Se obedecermos essas ordenanças como estão escritas, a tendência do lar é ser um lar totalmente estruturado, uma família forte, uma família revestida do poder de Deus, intocável pelo inimigo, tá certo? A diferença entre o homem e a mulher, ela é funcional e não posicional, ou seja, o homem e a mulher têm funções diferentes num contexto familiar, entendendo desde a forma em que o homem e a mulher foram criados. Percebe que a mulher, ela é mais frágil que o homem, em vários aspectos. No corpo, por exemplo, você percebe, houve um acontecimento aí no mundo esportivo, no mundo olímpico, né, em que um homem que é trans, né, se transformou em mulher. Ele teve direito de participar, né, de uma atividade, de um esporte feminino para as mulheres. Eram as mulheres. Acho que se não me engano era natação. Se eu estiver errado me corrijam, mas era natação. E essa trans ganhava tudo. Não dava nem chance para as outras mulheres atletas. Ganhava tudo. E no fim, ganhou a medalha de ouro. E aí houve uma grande contestação quanto a esse respeito. Por quê? Porque não é uma mulher, é um homem que diz que é mulher, é um homem que declarou, né, a sua homossexualidade e agora se transformou numa mulher. Mas isso não transforma, né, o seu organismo, os seus órgãos, os seus músculos. Não, continua sendo homem. E é fato que ele é mais forte, é fato que vai, né, vencer a atividade, o esporte à frente das mulheres, porque não são iguais, percebe? Então por aí a gente já tira
existe uma diferença, existem funções diferentes. Então o homem recebeu justamente de Deus a ordenança dele ser o cabeça, porque ele é mais forte. Ele é mais forte. A mulher é frágil. Hoje em dia, né, existem muitas profissões em que a mulher também trabalha assim como o homem. Ela consegue trabalhar em muitas das funções dos homens, mas não com a mesma agilidade, com a mesma força. E nos dias da menstruação da mulher, como é que ela se vira num trabalho pesado, por exemplo? Percebe as diferenças? Consegue entender que é diferente? E isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem. Perante Deus, ambos são iguais. Eles receberam chamados diferentes de Deus. Perante o Senhor, eles são iguais. Tem suas diferenças corpóreas, é lógico, né? Mas eles são iguais perante o Senhor. Um não é superior ao outro. Veja que a mulher, por muito, ainda no mundo árabe, né? No mundo árabe, no mundo muçulmano, as mulheres continuam sendo desprezadas. As mulheres são inferiores aos homens, elas são mantidas assim, tratadas assim, como inferiores aos homens. Por muitos anos bíblicos, foi assim a mulher tratada. Mas quando Jesus vem, nós percebemos nos evangelhos, Jesus, ele devolvendo esse valor à mulher, ele mostrando para o homem o valor que tem a mulher, e é o mesmo valor que tem o homem. Nós vemos que Jesus deu à mulher, né, exclusividade em muitas coisas, para mostrar para o homem que ela é tão igual a ele, quanto ele é igual a ela. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres, para ver o quanto Jesus, né, mostrou o valor das mulheres. As mulheres mantinham, né, o ministério de Jesus. A Bíblia diz que elas usavam de suas fazendas, ou seja, de seus ganhos, para manterem o ministério de Jesus. Olha o quanto as mulheres foram importantes no ministério da palavra, da pregação de Jesus, no seu período de ministério sobre a terra. Percebe? A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Respeito. A mulher só precisa respeitar isso. O homem não pode olhar para a mulher como um ser inferior, porque ela não é. Lembre-se que Paulo deixou bem claro aqui: aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo, ou seja, dá valor. Dá valor. Se ele está amando sua esposa, ele está amando a si mesmo. Por quê? Porque ela é parte dele, ela completa ele. O que seria do homem sem a mulher? Não existiria humanidade, teria terminado em Adão. O que seria do homem sem a mulher? Percebeu? Então valorizemos o casamento e amemos nossas esposas como Cristo amou a igreja. E mulheres, valorize o casamento, o seu marido, e o respeite, entendendo que ele tem a liderança maior. Ele tem o chamado de Deus de cuidar da família. Ele, né, é o principal provedor do lar. É dele essa responsabilidade. Tá certo? A mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem também, né? Não só o marido, mas a mulher que não respeita seu marido, ela ensina o filho que o filho não precisa respeitar professor, não precisa respeitar um líder, não precisa respeitar nem a Deus, porque ela está dando esse mau exemplo a seus filhos. Ela não respeita o seu marido. Já viu lares em que o filho não consegue respeitar o pai? Por que não respeita o pai? Porque a mãe vive brigando com o pai, os dois vivem em pé de guerra, um xingando o outro. O filho não consegue respeitar. E aí o filho leva isso consigo para fora, e não respeita professor, não respeita líder, não respeita pessoas mais velhas, e assim por diante. Percebe a falha? Se não houver esses pilares no lar, se eles não estiverem de pé e firmados,
Percebe o que acontece com uma família? Por que que o mundo está do jeito que está hoje, irmãos? Por que que o mundo é um caos nos dias de hoje? Por que de tanta violência? Por que de tanta corrupção? Por que de tantas pessoas más, cruéis, sem amor próprio? Por que disso? A falha está lá no início. Lá no início. Houve gerações em que os filhos respeitavam mais seus pais. Houveram gerações que os filhos eram mais respeitosos aos pais. Mas hoje nós vivemos por causa, do que está sendo feito, ou seja, já vem errado lá de trás, e isso só veio ganhando proporções cada vez maiores, e agora chegou num pé que não tem mais reversão. Não tem mais reversão, não há mais como reverter isso. O que se pode fazer hoje é cada um entender o que significa a palavra de Deus para o seu lar, para a sua família, e manter esses pilares de pé, para que essa família não se contamine com o caos que está sendo vivido no mundo. Pais que não respeitam mais filhos, filhos que não respeitam mais pais, maridos que não respeitam suas esposas, esposas que não respeitam seus maridos. É uma destruição total. Tantos casamentos e divórcios, há mais divórcios do que casamentos, há pessoas que não querem mais casar, há pessoas que já cansaram, querem viver sozinhas, porque vê que os casamentos não estão dando certo, a igreja tem dado mau testemunho. Infelizmente, muitos cristãos têm dado esse mau testemunho, estão influenciando mal seus próprios filhos, seus próprios jovens, e aí a proporção de caos só aumenta, até pegando e contaminando a própria igreja. Mas não é essa a vontade de Deus. Há quem diga, não há mais jeito, não tem mais o que fazer. Olha, com o mundo realmente não tem mais o que fazer. Mas a igreja possui uma grande dádiva de Deus. A igreja, ela é possuidora de um grande tesouro, o Espírito Santo, que habita nela, e que está com ela, com cada família cristã, com cada servo de Deus. Somos mais que vencedores se pela palavra de Deus continuarmos vivendo, continuarmos insistindo em fazer o que é certo, para a glória de Deus. E assim seremos mais do que vencedores, e o diabo não terá poder de nos tocar. O mundo realmente não tem jeito. Não tem jeito. Ele já está sentenciado à destruição. Total. Total. O terceiro pilar. O primeiro, qual é mesmo? O marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor é ágape, decisão, compromisso, que tem que ser levado até o fim. O segundo, as mulheres, a esposa, respeite a liderança do seu marido. Ok? Seja submissa. O terceiro, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Não adianta só trazer o filho para a igreja. Não adianta só trazer o filho para a igreja. Tem pais que põem na mente que levando o filho para a igreja tudo se resolve. Quando o pai pensa assim, quando a mãe pensa assim, eles estão fugindo, das suas responsabilidades com essa criança. Não é a igreja, que educa o filho, são os pais que educam o filho. Os pais se enchem de Deus, se enchem da palavra de Deus, para poder educarem seus filhos de uma maneira correta, para que estes, ao crescer, permaneçam firmes na maneira da qual eles foram ensinados. Entendeu? A educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Efésios 6, no verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, o pai e a mãe não tem que educar o filho da maneira que acha melhor. Entendeu? Eu já ouvi de pais, meu pai e minha mãe foram muito duros comigo. Eu não vou ser duro assim com meus filhos, vou dar mais liberdade aos meus filhos. E aí depois descobre o que é que acontece. Se brincar, o filho bate no pai, bate na mãe,
faz o que quer, pinta e borda. Por quê? Porque ele recebeu muita liberdade enquanto estava crescendo. Então não é da maneira que nós achamos melhor, é de acordo com a instrução e o conselho do Senhor. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então olha a responsabilidade: marido amar a esposa, esposa respeitar o marido, ambos buscarem a Deus, amarem o Senhor, buscarem instrução, buscarem conselhos do Senhor para educarem seus filhos. Amém? Os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos seus filhos. Porque tem pais que fazem isso, eles não sabem educar, não sabem corrigir como deveriam corrigir, e ao invés de corrigirem, pioram a situação. Tem pais que pensam que é só bater, e chegam a espancar. A palavra de Deus ensina a usar a vara, mas não a ponto de espancar seu filho, e sim, só, ou seja, com uma dose de cuidado, para não ultrapassar o limite. O filho tem que saber por que está sendo surrado ali com a vara naquele momento. Ele tem que entender por que ele está apanhando, e muitas vezes o pai não fala nada, só bate. Percebe? Tem dois aspectos que podem causar a ira nos filhos. Primeiro é a falta de educação, tá? Provérbios 19:18. Provérbios 19:18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Ou seja, pais que não disciplinam seus filhos estão vivendo desejando a morte deles, porque é o que vai acontecer. Quantas famílias não perderam? Quantos pais não perderam seus filhos? Quantos pais não perdem seus filhos hoje? Porque não disciplinaram seus filhos, não ensinaram o caminho que eles deveriam andar. Pedem para as drogas, para os vícios, pedem para a criminalidade, e assim por diante, porque faltou disciplina. Quem não quer a morte de seu filho, disciplina, ensina, tá certo? A disciplina tem que ser sempre corretiva, não é punição. Tem duas, são diferentes, a punição para a disciplina, são duas coisas diferentes. Punição é castigo mesmo, que não traz ensinamento. A disciplina, ela corrige, ela ensina o caminho, tá certo? Então o caminho a percorrer na educação dos filhos é sempre o caminho da disciplina e não da punição, ok? Provérbios também 22:6, Provérbios 22, verso 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Meu pai sempre me ensinou a não ser vagabundo, desculpe usar a palavra. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar, desde pequeno. Isso vem dos meus pais, trabalhar. E desde os 13 anos de idade eu trabalho. Com 13 anos de idade, eu fui registrado em carteira em tempo integral. Naquele período, crianças, adolescentes podiam trabalhar em tempo integral. Eu abandonei a escola para trabalhar. Por um período eu sustentei a minha família porque meu pai ficou desempregado. Então eu aprendi desde sempre a valorizar o trabalho com os meus pais, entende? Ou seja, qual era o objetivo que meu pai tinha para mim? Era me formar um homem de respeito, um homem digno de respeito das pessoas, um homem trabalhador. Ele sempre prezou por esse lado, e eu jamais me desviei desse caminho.
É só uma ilustração, jamais me desviei. Então, aqui, novamente o verso 6, ele diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que você quer que o que você espera do seu filho no futuro? O que você espera dos seus filhos no futuro? Que eles sejam o quê? Que eles alcancem o quê? Ou seja, todo pai e mãe que ama de verdade seu filho quer o melhor para os seus filhos, quer que eles cresçam, né, de uma maneira digna, que deem a seus pais orgulho, deixem seus pais orgulhosos, de olhar para o filho e falar: meu Deus, obrigado, olha o que meu filho se tornou, olha o que a minha filha se tornou, está formado, está trabalhando, está casado, instituiu família. Eu acredito que todo pai e mãe deseja isso para seus filhos. Então, se nós desejamos isso para nossos filhos, nós precisamos desde pequenininhos ensiná-los, instruí-los, mostrar para eles o caminho da verdade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, desde pequenos. Mas tem pais que demoram demais. Hoje em dia, nos dias de tecnologia avançada como nos dias de hoje, o pai pega o celular e bota na mão do filho para ele parar de chorar e encher o saco, está torrando as paciências. Dá o celular para esse menino, dá o celular para essa menina, que ele se cala, que ele para. Quem é que está educando essa criança? É o pai, é a mãe? Não, é a internet que está educando. Não há nem sequer o cuidado do que a criança muitas vezes está vendo na internet. Não há o cuidado. De repente o filho fala palavrão em casa. E o pai e a mãe falam: de onde que essa criança aprendeu isso? Aqui em casa não se fala palavrão? Onde é que essa criança aprendeu isso? O pai não está vigiando, a mãe não está vigiando. Não está tendo controle sobre o seu filho. Está deixando ele livre demais. Irmãos, o casamento não é para todos. Instituir uma família não é para todos. Porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então pense bem. Quem não casou, pense bem. Se você tem o desejo de se casar, você precisa estar disposto a obedecer a ordem desses 4 pilares, para que o casamento possa ser bênção, a família possa ser bênção. Ok? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, na outra versão. E ainda quando velho, não se desviará dele. Ok? Essa é a disciplina formativa. Você precisa formar o caráter dessa criança. Caráter, né, se ele se formar sozinho, ele vai ser um mau caráter. O caráter precisa ser formado, o caráter de uma criança precisa ser formado pelo pai e pela mãe, com instrução e conselho do Senhor. Ok? Então aí você vai estar formando um bom caráter na vida dessa criança. Aí a corretiva que eu tinha pulado, Provérbios 13, 24. Provérbios 13, verso 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Noutra tradução, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Essa é a formação corretiva. Você está ensinando, não faça, não pode fazer, é errado, Deus não gosta, isso faz mal, não é? Aí vai lá e faz de novo. Na terceira vez, vara, para ele sentir que o que você está falando é o que tem que ser obedecido. Tem que sentir. Meu pai não hesitava em me dar surras quando eu precisava, minha mãe também não. E isso não me desviou de viver uma vida de bom caráter. Isso só me ajudou. Então hoje em dia, tem muitos pais mimimis que falam: não bato no meu filho porque isso é ruim. A lei diz que não pode dar palmada, porque até isso existe hoje. Na minha casa mando eu, não é o governo. Na minha casa mando eu, não é conselho tutelar. Eu mando na minha casa.
Eu tenho a instrução de Deus de como criar e educar meus filhos. Entenderam? Sou eu que sei o que eu espero do meu filho no futuro. Eu quero um filho que me dê orgulho, que me dê alegria, e não que me dê desgosto de vê-lo na cadeia, de vê-lo, né, na perdição. Então se eu deixar meu filho livre, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então eu preciso sim disciplinar o meu filho, e muitas vezes é com vara. Mas lembre-se, espancamento sim, é crime, mas usar a vara com limite é disciplina. Não se bate numa criança com raiva. Pai, respire antes de você, né, disciplinar o seu filho com a vara. Mãe, respire antes, domínio próprio, para usar a vara, né, de maneira dosada, porque senão, se você bater no seu filho com raiva, você vai espancá-lo. Existem pais que acabam matando os seus filhos, e depois vem o remorso, o arrependimento e os danos, ok? Então, não retenha a vara, quando necessário, discipline com ela. Essa é a palavra de Deus, tá? A instrução formativa deve anteceder a disciplina corretiva, ou seja, antes a gente ensina, a gente usa métodos, né, formativos para que essa criança ela adquira bons hábitos. Mas não está adiantando, a vara vem para ajudar. Mostra para ela que ou ela obedece, ou então ela apanha. Amém? A criança precisa saber o que é errado, antes de ser corrigida pelo erro que cometeu. Antes dela cometer o erro, ela precisa ser ensinada. Ela cometeu o erro, mostre para ela que é errado e por que está errado. Aí se ela cometer de novo, aí vem a correção, né, com a vara. Ok? A instrução e a correção devem acontecer equilibradamente, ou seja, de uma maneira equilibrada, nunca muito disso, menos daquilo. Equilíbrio. Para tudo na vida a gente precisa fazer uso do equilíbrio, até para servir a Deus. Tem muitas pessoas que pensam que viver dentro da igreja é a vontade de Deus. Ela está dentro da igreja, ela abandona o casamento, ela abandona o marido só come comida fria, o marido chega em casa do trabalho, tem que fazer comida, porque a esposa está lá na igreja de obreira, não faz mais nada pelo seu casamento. Aí ela pensa que está fazendo a vontade de Deus, ou vice-versa, pensa que está fazendo a vontade de Deus. Não tem equilíbrio, ou seja, é necessário esse equilíbrio, para que nenhuma das áreas esteja em falta. Ok? Amém? Alguns pais têm a tendência de enfatizar mais a instrução, e outros têm a tendência de enfatizar mais a correção. Está errado. Equilíbrio. Então você percebeu aqui, primeiro pilar, vamos lá, qual é o primeiro? Maridos, o quê? Mulheres, os maridos têm que fazer o quê? Nos amar, vocês têm que dizer, como Cristo amou a todos nós, né? E as mulheres, maridos, o que elas devem fazer? O quê? Respeitar a nossa liderança, o chamado de Deus para nós, como provedores principais do lar, ok? O terceiro, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Você entendeu? Amém? Estamos sendo corrigidos pelo Senhor hoje. Essa correção é formativa. Ela é formativa. Deus está, né, nos informando como deve ser. Como deve ser, ok? E o quarto pilar, a obediência dos filhos na relação com os pais. A obediência dos filhos, agora é com os jovens que estão presentes, né? Com os adolescentes que estão
presentes. Efésios no capítulo 6, do verso 1 ao 3, está dito assim pelo apóstolo, ele está só relembrando o que já está lá nos livros da lei. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer a seus pais. Obedecer. Logo a seguir, ele está citando o Êxodo capítulo 20, no verso 12, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa: se os filhos honrarem seus pais, Deus promete a eles uma vida longa. Deus promete aos filhos que honram seus pais uma vida longa. Honrar é mais que obedecer. É mais que obedecer. Mas o filho que obedece está honrando os seus pais. Pense nisso, filhos. O texto enfatiza que esse é um mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e o filho tenha uma vida longa. Deus é pai, e Ele zela pela autoridade paterna. O prazer de Deus é ver os filhos obedecendo a Ele como pai. O maior prazer do nosso Deus, perceba que Deus, Ele age o tempo todo como pai, e Ele ensina como é que o pai tem que agir com seus filhos, como é que uma mãe tem que agir com seus filhos, porque Ele tem um grande zelo pelos filhos que Ele tem. Veja que Deus muitas vezes corrige a igreja, que são seus filhos, corrige com vara, dá cada lapada em nós de vez em quando, não é verdade? A gente às vezes sai até torto pelas portas aí no fim do culto, de tanto que apanhamos de Deus. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Da mesma forma, os filhos têm que entender que quando seus pais estão corrigindo, quando os seus pais estão sendo duros, é para o seu bem. Mas os jovens de hoje têm a mania de dizer: meu pai não sabe de nada, meu pai está numa outra vibe, né? Minha mãe está numa outra vibe. Mãe, em que ano você nasceu, mãe? Pai, em que ano você nasceu? Nós estamos em... Alô, pai, mãe, nós estamos em 2026. É assim que muitos filhos tratam seus pais. É assim que muitos filhos tratam seus pais. Mas os pais sabem muito bem o que é bom e o que é ruim para seus filhos. Um pai nunca corrige seu filho para o mal. Uma mãe nunca corrige seus filhos para o mal. É sempre para o bem. Pode parecer ruim, filhos, no momento da repreensão, no momento do castigo, da disciplina, pode parecer ruim, mas depois você vai compreender o quanto isso valeu a pena, o quanto foi bom. De quais professores vocês se lembram mais, jovens? Dos bonzinhos ou daqueles que foram duros? Do quais vocês se lembram mais? Dos que foram duros. Estes fizeram a diferença na educação de vocês, na educação formativa escolar. Estes fizeram a diferença na vida de vocês, tanto que vocês se lembram deles até hoje, porque eles fizeram a diferença, porque eles foram duros para o teu bem. Mas aqueles que foram bonzinhos, no que eles contribuíram para o seu crescimento, né? Para a sua faculdade de saber aumentar, no que eles contribuíram? Agora esses que foram mais duros, que foram severos, é porque eles zelavam em dar um bom ensinamento para vocês. E hoje vocês olham isso com louvor. Da mesma maneira são os pais. Eu tomei algumas surras do meu pai que eu nunca esqueci na minha vida, mas isso não me levou a odiar meu pai. Anos depois, eu louvei a Deus pela vida do meu pai, pela vida de minha mãe. Por quê? Porque eu entendi perfeitamente que tudo aquilo contribuiu para o meu bem. É assim que tem que ser.
esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu queria ler uma passagem paralela para a nossa conclusão da mensagem. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 18 ao 21. Novamente Paulo diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O que é se sujeitar? O que é mesmo? Vamos entender para a gente nunca mais errar. O que é sujeitar? Respeitar. Respeitar. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Na outra tradução, maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem, aqui está a mesma, com amargura. Deixa eu ver se tem uma diferente aí. Vamos ver. Muda para nós. Ela já tinha colocado, né? Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Não sejam ásperos com suas mulheres. O tratamento tem que ser um tratamento amoroso. Amém? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Tem pais que é assim: ele está ensinando o filho a fazer uma coisa, o filho erra. Aí o pai já maltrata. Você é burro, não está ouvindo direito, é burro, assim você não vai ser ninguém na vida, vai ser um burro, manipulado. Isso é desanimar o filho. Isso é desanimar. O filho, a filha, né, tirou notas ruins na escola. Eu não estou dizendo que essa criança não vai valer nada nesse mundo, vai ser ninguém nesse mundo. Isso é um burro, isso serve para nada. Ou seja, está desanimando o seu filho. Ao invés dele receber amor, ele está recebendo ódio. Ele está se sentindo inútil, incapaz, porque o pai e a mãe não o motivam, não o incentivam, não o põem para cima, só põem para baixo. Só põem para baixo. Ah, essa criança é um capeta. Ah, essa criança só me dá trabalho. É assim que essa criança vai crescer bem e vai ser o que você espera que ela seja? Ele não é um capeta. É um filho de Deus. É um filho que Deus me deu, é a filha que Deus me deu. Eu é que preciso ter paciência e aprender com Deus como educá-lo, como ensiná-lo. Olha, eu vou falar, tem crianças aqui na igreja, misericórdia, como dava trabalho nos cultos. Gabriel era um deles. Hoje é o Isaac. Hoje é o Isaac, eu estou do Gabriel. Meu Deus, vira e mexe, a diaconisa Glaucia estava com essa criança no banheiro. E lá, não é mais assim, eu estou avisando. Foi difícil. Mas olha a bênção que o Gabriel é hoje. Né? Ele ama vir à igreja. E ama estar no convívio da igreja. Se a mãe não tivesse tido paciência, ela foi dura com ele. Houve necessidade. Ela não amoleceu. Ela foi dura. E olha no que isso deu. Agiu para o bem. A mesma coisa é o Isaac. Né? O menino abençoado. É abençoado. É bênção, tem saúde. Para dar e vender, glória a Deus. Tem que ter paciência. Tem que ensinar. Já viu o pai usando a vara. E disse, tá certo, pai. Tem que usar a vara. E outra coisa muito importante. A mãe não pode intervir quando o pai está disciplinando. O pai não pode intervir quando a mãe está disciplinando. Para não tirar, isso tira a autoridade de ambos. A criança não vai obedecer nunca.
Eu choro para minha mãe já me pega no colo e já dá o bronca no meu pai, e vice-versa. Não pode haver interferência para que essa criança possa crescer de uma maneira saudável, aprenda a ser educada, respeitosa e assim por diante. Amém? Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Esses 4 pilares mantêm uma família saudável e forte na terra. Aos pais solteiros, às mães solteiras que têm essa dificuldade por não ter um cônjuge ao seu lado, a tarefa é mais difícil, mas também é totalmente possível. Porque se não tem o pai ali presente, tem Cristo, tem o Senhor Deus ali para ajudar. Se estiver buscando a Deus, aprender de Deus, né? Uma mãe solteira vai ter orgulho do seu filho no futuro. Um pai, né, que também tem o seu filho longe da mãe, ou que a mãe faleceu, ou alguma questão, né? Ele não deve desistir de dar boa educação, de ensinar, de disciplinar da maneira bíblica, porque esse filho certamente também lhe dará orgulho no futuro. Porque Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Amém, amados irmãos? Será que nós aprendemos de Deus? Os 4 pilares. Chega em casa, anota em algum lugar. Põe em algum lugar. Deixa eu botar aqui para nunca esquecer esses 4 pilares. Lembrar todos os dias, para que esta casa, esta família, este lar, seja um lar protegido pela graça de Deus, pelo amor de Deus, um lar revestido do poder e da armadura de Deus, para fazer a diferença nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe a família. Diga amém. Pode vir o diácono Luiz. Glórias ao Senhor. Amém, amém. Pregação maravilhosa. Creio que todos nós guardaremos em nosso coração. Ainda, gente, eu não sou casado, né? Mas, graças a Deus, chegou meu ano. Vai ser em setembro, mas é algo que já está no meu coração e que, de fato, né? A gente colocando... Sei que não é uma tarefa fácil, né? A questão desse ministério do casamento, mas sendo orientado através da palavra de Deus, acho que facilita muito, né? E tem que ter o Senhor na família e no casamento, porque sem Ele certamente não dará certo. Sempre tem que ter o Senhor sendo a rocha no casamento e no meio da família. Amém? A nossa semana continua a mesma. Nós temos os cultos nas quartas e sextas-feiras às 8 horas. A vigília já é próxima sexta? Nessa sexta, no caso, né? Então, nessa sexta-feira, dia 13, nós vamos ter a nossa vigília, que vai começar a partir das 9 horas e termina por volta de uma meia-noite e meia, né? Por aí. Então, que a gente possa participar dessa vigília, pois as que tiveram foi poderosa, né? Através dos louvores, a pregação que foi ministrada para nós, e não vai ser diferente nessa sexta-feira. Então, que a gente possa se dispor, estar na casa do Senhor, adorando e glorificando a Ele, correto? Então, se dispõe a vir, né, nos cultos e também nas EBDs, né, pois tem sido maravilhosa para nossas vidas, né, conhecer mais da palavra do Senhor diariamente. Nós temos as aulas dos jovens, dos adultos, pois tem sido grandiosa para nós. Amém? É isso, então, que nós possamos se levantar, agradecer ao Senhor por mais esse culto abençoado. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, quero te